Olá, meninas e meninos. Hoje é história, aliás, não é história, é uma biografia de um ser, né, relacionado com a arte, com a cultura do Brasil, muito importante, né, porque deixou uma obra muito gigantesca em relação à arte, né? Por falar de Antônio Francisco Lisboa, né, mais conhecido como Aleijadinho. Ele nasceu em Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, e, segundo a biografia dele, ele nasceu em 1730. Já começam aí as controvérsias. Mas esse ano, 1730, é aceito no Museu de Aleijadinho. Mas, segundo a certidão de óbito, ele tem lá uma cláusula que diz que ele teria nascido em 1738, porque ele morreu com 76 anos, tá? Então, de uma forma, ou 1730 ou 1738, ele nasceu. Isso já é a primeira controvérsia da sua biografia. Vocês vão ver que tem muitas, tá? Bom, como eu falei, ele nasceu em Ouro Preto, sua cidade natal, que era chamada antes de Vila Rica. A cidade se tornou, com o tempo, um museu a céu aberto, devido a um grande número de casarios coloniais. Por isso, foi declarado até a cidade de Ouro Preto, pela Unesco, como Patrimônio da Humanidade, tá? Mas quem era Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho? Sua biografia até hoje está envolta em muitas controvérsias, como eu falei, já começa pelo ano do nascimento, e muitas lendas. Mas a principal fonte, né, a fonte documental de Aleijadinho, foi escrita 44 anos depois de sua morte, por Rodrigo Bretas. Então, essa biografia está baseada em documentos e até em depoimentos de pessoas que o haviam conhecido pessoalmente. Então, acredita-se que haja realmente muita fantasia nos relatos, mas é a biografia mais aceita e mais seguida por outros biógrafos, tá? Por que essa biografia tem muita fantasia? Porque acredita-se que aqueles que o conheceram e que o levavam assim, né, como um grande gênio, tinham o intuito de elevá-lo à condição de um artista herói, fazendo dele um gênio singular, sagrado, consagrado, tá? Mas o relato de Bretas, seu primeiro biógrafo, reparem que ele começou a escrever sobre ele 44 anos depois da sua morte, tá? Então entrevistou muita gente que o conheceu. Não pode ser completamente descartada, porque é a primeira biografia e que inspirou tantas outras. Além de ser a mais antiga, é a mais credível, tá? Bom, a primeira notícia que se tem de Aleijadinho apareceu em 1790, isso ele fala na sua biografia, que ainda apareceu em 1790, quando ele ainda vivia, e contém uma descrição das obras mais notáveis do artista e também algumas indicações biográficas, tá? Bretas se inspirou e se baseou nessa notícia, quer dizer, uma notícia que saiu, ele era vivo, para escrever sobre Aleijadinho. Ele se inspirou, quando viu essa notícia e viu, né, as obras que ele deixou, ele se inspirou e escreveu essa biografia. Então, ele começa a obra descrevendo-o como distinto escultor mineiro, mais conhecido pelo apelido de Aleijadinho. Então, a história que eu vou contar, a biografia que eu vou contar, é baseada em Bretas, tá? Mas quem era Antônio Francisco Lisboa, ou Aleijadinho? Ele era filho de um respeitado mestre de obras e arquiteto português chamado Manuel Francisco Lisboa, e de uma escrava africana chamada Isabel. Ele foi batizado em Vila Rica, depois Ouro Preto, vocês já viram, em 1730, sendo alforriado por seu pai, né? Alforriado, vocês sabem, é liberto da escravidão. Então, seu pai, então, depois casou
com uma portuguesa dos Açores, Maria Antônia, e com ela teve 4 filhos, sendo nessa família que Aleijadinho cresceu, com o pai, sua madrasta e seus 4 meios-irmãos. Segundo Bretas, desenho, arquitetura e pintura, ele teria aprendido com seu próprio pai, pois era costume ele assistir o pai nos trabalhos que ele realizava na cidade. Lembrem-se que ele era arquiteto, né, e mestre de obras. O primeiro projeto individual de Aleijadinho teria sido em 1752, que seria o desenho de um chafariz para o pátio do Palácio dos Governadores. E depois, outro chafariz para o Hospício Terra Santa. Esse chafariz era em pedra-sabão. Ele trabalhou muito com pedra-sabão. Mas, como ele era mulato, vou falar depois o que é pedra-sabão, mas como ele era mulato, mesmo os trabalhos que ele fazia, ele era obrigado a aceitar os contratos como artesão, diarista, não como mestre. Porque ele era mulato, então não aceitavam como mestre, sim como artesão diarista. Bom, então vou dar uma paradinha para explicar o que era pedra-sabão, tão utilizado nas obras daquela época. Pedra-sabão é um tipo de rocha muito utilizada para fazer esculturas e monumentos, lareiras, panelas, etc. A pedra-sabão é relativamente macia devido ao alto teor de talco, sendo por isso mais fácil de esculpir, além de ser durável e resistente ao calor. Então, muitas obras foram feitas em pedra-sabão. Em 1756, Aleijadinho acompanhou o Frei Lucas ao Rio de Janeiro. O Frei Lucas era um transportador de ouro e diamantes que foi ao Rio para serem transportados para Lisboa. Então eles ficaram lá um tempo no Rio e acredita-se que lá Aleijadinho deveria ter recebido influência de vários artistas locais. Tá? Durante toda a sua vida, Aleijadinho realizou uma grande quantidade de obras, embora não haja documentos comprobatórios. E sim, as atribuições a ele foram, né, os critérios usados foram a semelhança de estilo. Então, pelo estilo, eles acharam que era dele, né? Na época também era comum os artistas não assinarem suas obras. Por isso é difícil identificar as obras com seus autores. Então, o estudo é pelos estilos de cada um. Tá? Em 1767, morreu seu pai. E Aleijadinho, como filho bastardo, não foi contemplado no testamento. E um ano depois da morte do pai, ele alistou-se no regimento de infantaria dos homens pardos, onde ficou lá 3 anos. Mas sem parar suas atividades artísticas, tá? Depois de 3 anos, quando saiu em 1770, organizou finalmente uma oficina para si, seguindo o modelo das corporações de ofício ou guildas medievais. Lembram delas? Eram associações formadas por artesãos profissionais e independentes, que tinham privilégios e onde eram protegidos seus interesses, tá? Após 6 anos de trabalhar na sua oficina, o governador da capitania de Minas Gerais convocou pedreiros, carpinteiros, serralheiros, ferreiros para trabalharem na reconstrução de um forte no Rio Grande do Sul. Aleijadinho atendeu a ser chamado e deslocou-se para o Rio, mas não foi aprovado. Lá teria sido dispensado. Até hoje não se sabe o motivo. Tá? Na ocasião, na época que ele trabalhava já há uns 6 anos na sua oficina, ele teve um filho com uma mulata chamada Narcisa, registrando na ocasião com o nome do seu pai, Manuel Francisco Lisboa.
Só que mais tarde essa Narcisa o abandonou, levou o filho para o Rio, onde se tornou também artesão. Então ele não foi criado pelo pai. Em 1777, quando ele tinha uns 47 anos, Aleijadinho, que até então gozava de ótima saúde, apreciava festas, danças, adquiriu uma doença que foi gradativamente deformando seu corpo. Surgindo assim, foi aí que ele surgiu o apelido de Aleijadinho, tá? Causava-lhe muito sofrimento e prejudicava muito o seu trabalho. Perderam, durante essa doença, vários dedos das mãos, só lhe restando o indicador e polegar. E também perderam os pés, obrigando-o depois a andar de joelhos. Para trabalhar, tinha de fazer com que amarrassem os cinzéis nos cotos da sua mão, e na fase mais avançada da doença, precisava ser carregado quando precisava se deslocar. Sua aparência também se modificou muito e para pior. Segundo Bretas, seu biógrafo, ele tinha plena consciência de seu triste aspecto. Por isso desenvolveu um humor revoltado, colérico e desconfiado. Quando alguém elogiava seus trabalhos, eles achavam que eram escárnios dissimulados, não acreditavam. Bom, nos últimos tempos, ele ficou acamado, sendo cuidado por sua nora. Inclusive, a nora deu muitos depoimentos a Bretas, tá? Seu corpo ficou coberto de chagas, porque ele não saía da cama, né? E implorava constantemente que Cristo lhe desse a morte para parar de sofrer. Em 1796, conta-se que mesmo doente recebeu uma encomenda para realizar as famosas esculturas da Via Sacra e também os famosos profetas para o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, considerados suas obras-primas. Ainda não estava assim na fase final da sua doença, mas já estava mal, tá? Entre 1807 e 1809 é que encerrou definitivamente as atividades em sua oficina. Vocês reparem, em 1807 ele encerrou as atividades. E quando ele foi chamado para fazer as esculturas da Via Sacra e os profetas, foi em 1796, 11 anos antes, tá? Aí ele encerrou, entre 1807 e 1809, as suas atividades. E morreu em 1814, sendo sepultado na matriz de Antônio Dias, numa tumba junto ao altar de Nossa Senhora da Boa Morte, tá? Para finalizar, sobre Aleijadinho, ele manteve 3 escravos que o ajudavam muito, principalmente na fase da doença. Maurício, seu principal ajudante, com quem dividia os ganhos. Agostinho, que era um auxiliar de entalhar. E Januário, que guiava o burro quando ele se deslocava. Quando tinha saúde, antes dele ficar doente, aos 47 anos, ele adorava dançar e comer bem. Em 1930, seus restos mortais foram exumados, mas para ver qual era o problema daquela doença, qual era a origem daquela doença. Mas ainda não se chegou a nenhum diagnóstico sobre a causa dessa doença, e sim várias hipóteses, como lepra, reumatismo deformado, sífilis, escorbuto, etc, etc. A certeza ninguém sabe. O estilo de Aleijadinho pertence ao barroco, mas ele atuou durante o período de transição entre o barroco e o rococó, pois sua obra, embora seja mais do barroco, também tinha características do rococó. Vou explicar o que é o barroco. O barroco é um estilo que enfatiza o contraste, o dramático, o irregular. O barroco brasileiro privilegiava os momentos mais dramáticos da história sagrada, como coração trespassado, com facas, crucifixo com sangue, mártires. Então, era dramático. Já o rococó era mais suave do que o barroco,
não tinha uma decoração tão pesada, tá? Bom, em 1968 foi fundado em Ouro Preto o Museu Aleijadinho. E a sua cidade natal promove também uma semana em sua homenagem, a Semana do Aleijadinho, onde acontecem encontros de pesquisadores, tá? Onde ele é o tema principal, onde o Aleijadinho é o tema principal. E vou ficar por aqui. Beijos!